No livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Talvez você não estava entendendo como o irmão Leão fecha ali a janela, no pleno calor, para que a gente não tenha que incomodar os vizinhos, né? A música sempre vai um pouquinho mais longe desse lado, tem um prédio, tem janelas, então na hora do louvor a gente fecha, depois a gente abre. Vamos ler a palavra de Deus, Tiago, capítulo 3, de 1 a 18. Tiago, capítulo 3, de 1 a 18. Era a nossa projeção. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber o maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na nossa boca, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de risco vento, por um pequenino leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua pequeno órgão se gaba de grandes coisas, desde como uma fagulha põe em braços tão grande selva. Ora, a língua é fogo e mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, mas também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conivente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videira filhos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão e sabedoria, mediante um digno proceder das suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem construiríeis disso, nem brincais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do céu. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Senhor Deus, venha falar nos nossos corações. Que o Teu Espírito esteja presente em nosso meio. Que o Teu Espírito possa nos convencer dos nossos caminhos. Que o Teu Espírito venha nos ajudar, Senhor, a dirigir as nossas vidas. Nós oramos pedindo a Tua presença, a Tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quem é esse Tiago que escreveu essa carta? A epístola de Tiago
é escrita provavelmente pelo o irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus. Provavelmente, esse Tiago é aquele que é citado em Mateus 13:55, onde Tiago e Judas, não os Iscariotes, são citados como irmãos de Jesus, meio-irmão de Jesus. Tiago escreveu essa epístola, ele, meio-irmão de Jesus, ele não se tornou discípulo logo no início do ministério de Jesus. Como toda família, geralmente mudamos valor aos que são nossos. Como toda família, às vezes há aquele ambiente de por que ele é diferente, por que ele é melhor. Mas a verdade é que Tiago, depois que se iniciou o ministério de Jesus, quando Jesus ressurge, quando Jesus ressuscita dos mortos, Jesus vai direto ao encontro de Tiago. Tiago foi um dos que tiveram o privilégio de ver Jesus ressurreto face a face. E a partir daí, Tiago teve a sua vida impactada. Tiago se torna o primeiro pastor da igreja de Jerusalém. Tiago, ele dirige o concílio, o primeiro concílio da igreja de Cristo como um todo, nos anos 50, depois de Cristo. Esse Tiago que escreve essa carta. E ele escreve essa carta a todos os povos, todos os judeus dispersos de Jerusalém, pois ele começa a anunciar a mensagem do Evangelho de Jesus para todo mundo. Esse Tiago, que foi impactado com a ressurreição do seu meio-irmão. Nessa carta traz alguns assuntos que são para toda a igreja. Assuntos que não são apenas para alguns da igreja, mas para todos. Esse capítulo ele começa falando da língua, do poder da língua. E nessa noite, irmãos, eu quero com vocês meditar algumas lições preciosas desse texto. Mas eu quero dizer para os irmãos e deixar bem claro que esse texto não é para alguns da igreja. Esse texto não é, essa mensagem não é para apenas um grupo da igreja. Mas essa mensagem é para todos, inclusive para mim. A língua tem poder de abençoar e de destruir. Tiago diz que nenhum homem pode domar a língua sozinho, verso 8. Ela é incutida. Para tanto, precisamos da ajuda do Espírito Santo. Deus não fará tudo por nós, Ele deixa claro. Ele nos ensina que precisamos domar a nossa boca, pois somos responsáveis por que sai dela. Em Mateus 12:37, o próprio Senhor Jesus diz: pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. O próprio Jesus diz que nós somos responsáveis pelo aquilo que falamos e que todos nós vamos prestar contas diante de Deus. Somos responsáveis pelas nossas palavras serem absolvidas e por suas palavras serem condenadas. Queridos, a primeira lição que eu quero tirar desse texto está no capítulo 1, verso 3 e 4, que diz que a língua tem o poder de dirigir. Tem o poder de dirigir. Vamos ler o verso 3 e 4.
Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo. O texto diz que nós, homens, sabemos dirigir os cavalos. Quando colocamos o freio na sua boca, nós levamos para onde nós queremos que eles vão. E eu queria deixar bem claro que ele diz, esse texto, esse versículo diz dois exemplos. Um deles é o freio do cavalo e o outro é o leme. Com a nossa língua, queremos dirigir a vida das pessoas. O texto deixa claro que a língua, ela tem poder de levar. E se ela não for contida, ela vai para lugares ou tortuosos de sofrimento, ou ela pode levar a um lugar de bênção. Geralmente, com a nossa língua, nós queremos também dirigir os nossos filhos. Muitas vezes, com a nossa língua, nós também queremos dirigir a nossa esposa, o nosso marido. Quase sempre, com a nossa língua, nós queremos dirigir no nosso trabalho algo que seja de benefício a nós mesmos. Muitas vezes queremos dirigir até as pessoas que não conhecemos. Aliás, hoje está na moda a palavra influencer, né? Está na moda e, eu sou, o que você faz na vida? Eu sou influencer. Sou influencer digital. Chique, né? Sou influencer. As pessoas querem dirigir a vida dos outros. Elas querem influenciar a vida dos outros. E por causa do like, ela quer que você siga, que você compartilhe o vídeo dela, porque isso traz resultado financeiro. Ela solta palavras que venham impressionar a vida das pessoas. E quando você para ver essas mensagens, quanta baboseira, quanta coisa sem sentido. Tem coisa boa também? Tem. Mas eu posso garantir para você que a grande maioria não tem fundamento. Você já viu aquela mensagem do médico? O médico diz, se você não fizer isso, olha, cuidado. E aí ele não diz nem o CRM dele. E você sai postando para todo mundo. E aí você nem sequer confere se o CRM, se ele é médico mesmo, se ele é idôneo, se ele é sério. Você já disparou para todo mundo. Porque aquelas palavras impactaram você. Queridos, temos que ter cuidado com a nossa língua. E quando falamos língua, hoje em dia, por causa da tecnologia, não é só o que eu falo, mas aquilo que eu compartilho, seja pela voz ou seja pelo digital. Nós somos responsáveis, sim, diz a palavra de Deus. Hoje também está na moda a palavra coach. Eu sou coach. Chique, né? Eu sou técnico, ninguém fala técnico. Todo mundo tem que falar inglês porque é mais chique, mas eu sou coach. Não é chique no Brasil, né? Falar inglês. Acho que isso fica mais importante falando inglês. Eu sou um defensor da língua portuguesa, eu estudei marketing e eu gostava que tudo era inglês, os termos tudo era inglês e tudo tinha tradução. Nós matamos a nossa língua. E as pessoas são hoje coach, são influencer. E, na verdade, as pessoas querem dirigir as coisas. Querido, o texto diz, a primeira lição, que a língua tem poder de dirigir. E Tiago diz, claro, que ser mestre é uma bênção. Mas ele diz, não aspire ser líder. Quanto mais se dá, mais se cobra. Sabendo que haverá juízo de Deus sobre a sua vida. Olha o versículo 1, meus irmãos, não nos torneis muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Hoje todo mundo quer ser mestre, hoje todo mundo quer ser influencer, hoje todo mundo quer ser coach.
a Bíblia deixa claro que haverá maior juízo de Deus sobre a vida das pessoas que querem ser mestres. Provérbio, o grande Salomão nos ensina que o sábio é aquele que ouve e é tardio em falar. O sábio é aquele que ouve e é tardio em. Você consegue perceber o perigo que nós estamos correndo hoje no mundo digital? O perigo que nós estamos correndo, pois o mal é disseminado de uma forma como um relâmpago. Quando falamos mal de alguém, quando falamos, criticamos alguma coisa, seja uma instituição, seja um produto, seja qualquer coisa, isso você vê de rolo na internet. Quando difamamos, nós temos o poder de destruir tanta coisa, tantas vidas, tantas empresas. A palavra de Deus nos ensina em 1 Coríntios 2,16, que nos foi dado quando nos aceitamos Jesus Cristo no nosso coração, quando recebemos o Senhor Jesus nas nossas vidas, nos foi dado a mente de Cristo através do Espírito Santo de Deus que nós habita. Mas a alma não crucificada faz com que haja uma luta entre a carne e o Espírito. Portanto, queridos, a língua pode expressar tanto a carne como o Espírito. Esse texto, ele se inicia chacoalhando as pessoas. Tiago inicia dizendo que todos nós tropeçamos. Por isso que eu iniciei dizendo que essa palavra não é só para um grupo de influencer, não é só para um grupo de coach, não é só para um grupo de pessoas que denominamos de fofoqueiro, de maledicentes, mas essa palavra é para todos. Porque Tiago diz que todos nós tropeçamos. Ele nos diz no versículo 2, porque todos tropeçamos, e ele continua, em muitas coisas. Não pense que essa palavra não é para você, é para mim e é para você. Porque todos nós um dia tropeçamos nas nossas palavras. E não são em poucas coisas, diz o texto, em muitas coisas. Se você domina a língua, no texto, você domina o seu corpo. Depois de atirar uma flecha, você não consegue mais mudar o seu trajeto. Você já experimentou tirar uma flecha? Tenta depois mudar o trajeto. Dá para mudar? Se você atira, depois dá para mudar? Não dá. A língua é assim. Depois que a gente fala, dificilmente você consegue mudar. A Bíblia nos diz que é muito difícil dominar a nossa vida. Tiago usa a figura do freio e do leme. Um navio, um pequeno leme, você leva para onde você quer. E ele compara a língua com uma pequena palavra. Você pode causar uma grande destruição. Com uma pequena palavra, você pode causar uma grande bênção. A segunda lição que eu quero retirar desse texto está no capítulo, versículos 5 e 8. Diz, a língua tem poder de destruir. E ele compara a mais duas figuras. Primeiro ele comparou ao freio e ao leme. Agora, no versículo 5 e 8, ele compara ao fogo
e o veneno. Provérbios 18, versículo 21, diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. A língua tem poder de trazer a morte, mas não é uma morte mística. Irmãos, quando falamos que a língua tem poder, que as palavras têm poder, e você já viu, tem um livro muito famoso, que diz assim: há poder em suas palavras. Também tem outro muito famoso que fala: bênção e maldição pode prossair da sua língua. Queridos, o poder que há na língua, diz a palavra, de trazer morte, não é um poder místico, mas sim o poder de destruir o psique, o poder de destruir o emocional, e com isso de destruir a própria vida das pessoas. Algumas igrejas gostam de mistificar tudo. Gostam, aliás, o ser humano, por natureza, é místico, né? Ele entra no campo, ele entra com o pé direito, ele dá 3 pulinhos, ele bate. O ser humano tem uma tendência com misticismo. E muitos levam esse texto, o poder de destruir, num poder místico. Ah, eu vou amaldiçoar e aí você vai ver. Eu tenho um vizinho que ele, toda vez que ele assiste futebol, eu às vezes assisto com ele, porque assim como eu, ele gosta de um time muito campeão, né? Que é o Fluminense. Esse aí não posso falar, né? Outros anos eu não podia, né, Nelson? E ele tem mania de amaldiçoar tudo. Se algum jogador faz uma falta feia, ele começa a amaldiçoar: você vai quebrar a sua perna, você não vai jogar mais. Ou então, se um time começa a assim, se exaltar, se ele ouve uma entrevista de um dirigente que começa a se ensoberbecer e fala: eu amaldiçoo você, você não vai ganhar mais nada. Você agora está amaldiçoado. E ele acredita que ele amaldiçoou e agora vai ser daquele jeito. Querido, quando a Bíblia está falando de maldição, não é o poder místico das palavras. Algumas pessoas, eu vi, infelizmente, algumas igrejas eu vejo pregando que há poder em suas palavras como um poder místico. Mas não é um poder místico, é um poder de destruir o psique, de destruir a alma, de destruir o emocional das pessoas. Queridos, quando amaldiçoamos as pessoas, nós estamos destruindo o coração delas. E quantos pais destroem o coração dos seus filhos? Quantos pais chamam seus filhos de burro quando eles não sabem as coisas? Ah, você é burro mesmo. Quantos pais amaldiçoam seus filhos, destruindo o seu emocional, dizendo para ele: ah, você não presta mesmo. E repetem todas as vezes que estão nervosos: você é um retardado, você é um inconsequente. Quantos pais destroem a vida dos seus filhos proferindo palavras de maldição? Mas não é uma maldição isso. É uma maldição que destrói a alma das pessoas. Quando os casamentos começam a ser destruídos, quando um cônjuge começa a xingar o outro, quantos adultos hoje possuem baixa estima por causa das palavras dos seus pais? Quantas pessoas precisam provar constantemente o seu valor porque foram destruídas pelos seus pais? Tem muitos adultos que você vê se autopromovendo. Você conheceu alguém que se autopromove, que se autoelogia?
provavelmente foi uma criança destruída, humilhada, e precisa provar constantemente o seu valor. Eles fazem autopromoção porque querem ser reconhecidos, e se não são, sofrem e se sentem injustiçados. São pessoas inseguras, são pessoas derrotadas por si próprios. São pessoas derrotadas pelas palavras dos seus pais. A língua pode expressar a carne ou o espírito. Eu creio que nenhum filho de Deus quer ser usado como porta-voz do diabo. Alguém quer ser usado como porta-voz do diabo? Tem alguém aqui que gostaria? Eu tenho certeza que não. Mas eu vou te dizer uma coisa. Muitos são. Muitos são. Muitas vezes são. Muitas vezes somos porta-voz do diabo. Muitas vezes, na hora da raiva, proferimos maldição. Muitas vezes somos porta-voz do diabo. Quando falamos uma fofoquinha, uma pequena fofoca, muitas vezes somos porta-voz do diabo. Quando contamos, às vezes, uma pequena mentira para se autoproteger. A Bíblia mostra que até os filhos de Deus, muitas vezes, são porta-voz do diabo. O apóstolo Pedro, em Mateus 16, 22 e 23, disse, eu vou ler para os irmãos, e Pedro, chamando-o à parte, chamou Jesus, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tenha compaixão de ti, de modo nenhum te aconteça isso. Ele, Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Querido, o apóstolo Pedro foi usado por Satanás como porta-voz de Satanás para repreender Jesus, para que ele não morresse. A Bíblia diz que o diabo assoprou no ouvido de Pedro, ele proferiu as palavras que não era dele, mas que Jesus sabia de quem vinha. Quantas vezes eu e você já proferimos palavras assopradas por Satanás? Você acha que nunca aconteceu isso com você? Quantas vezes eu me arrependi de palavras que eu usei na hora da raiva? Quantas vezes eu me arrependi de palavras que eu proferi sem pensar naquilo que estava dizendo? O mundo diz que é virtude falar o que se pensa. O mundo diz que é virtude ser, eu sou sincero, eu falo o que eu penso. Mas a Bíblia diz que isso é burrice, que isso é tolice, que quando agimos assim, proferimos muitas vezes o que Satanás assopra no nosso ouvido. A Bíblia fala que o sábio pensa antes de proferir. Quando não somos impulsivos, quando dominamos a nossa língua, quando pensamos se aquela suposta sinceridade vai causar dor ou sofrimento ou bênção na vida da pessoa. Quando nós refletimos e pensamos e decidimos frear a nossa língua, nós somos chamados de sábios pela palavra de Deus. Não importa a sinceridade, isso não é sinceridade, isso é tolice. Porque proferimos o que não deveríamos proferir. Porque machucamos as pessoas, causamos dor, e depois que a flecha é atirada, você não consegue mais mudar o rumo dela. Lembra que eu falei do fogo e do veneno? Versículo 5 diz, assim também a língua é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas.
Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas todas as carreiras, toda a carreira da existência humana. Olha só como ele diz. Ele não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é imposta em chamas pelo inferno. Ele está dizendo que as palavras proferidas sem controle são portas do inferno. Queridos, será que temos refletido naquilo que estamos vivendo? Eu gostaria que você fizesse, talvez, quando chegasse na sua casa, uma hora que você estiver, lembrasse dessa mensagem. E fizesse um inventário das palavras que você proferiu durante o dia. Faça um inventário. Tente se lembrar de tudo aquilo que você falou, por impulso. E veja aquilo que você poderia não ter dito. E aquilo que você poderia ter dito de bênção. Queridos, Martin Luther King, com uma palavra, ele abençoou o mundo inteiro. Com uma palavra, aquele pastor Batista abençoou o mundo inteiro. Mas também com uma palavra, Hitler destruiu 6 milhões de judeus. Mas eu pergunto, quantas vidas você já abençoou? Você sabe dizer com as suas palavras? Quantas vidas você já destruiu? Você se lembra? Quantas vezes você precisou pedir perdão? Uma pequena mentira é como um pequeno resto de cigarro que numa floresta seca provoca um grande incêndio que pode trazer muita dor e muito sofrimento. Queridos, a terceira lição está no verso 9 e 12. Essa mesma língua tem poder de deleitar, tem poder de abençoar. Ela é fonte e água. O verso diz, 17, mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingir. Quando de fato temos uma vida controlada pelo Espírito de Deus, e o nosso coração está cheio da palavra de Deus, a nossa boca professa a graça. Queridos, a Bíblia diz que o coração, a boca fala, que o coração está cheio. Quando proferimos palavras de graça, quando proferimos palavras de bênção, significa que o nosso coração está cheio da graça do amor de Deus. A nossa palavra pode ser bênção e pode ser maldição. E para que a nossa palavra seja bênção, para que a nossa palavra seja edificadora, para que a nossa palavra seja controlada pelo Espírito, precisamos alimentar a nossa alma com as coisas que são do Espírito. Quanto mais nos alimentamos das coisas de Deus, quanto mais buscamos a presença de Deus, quanto mais gastamos tempo, quanto mais gastamos tempo lendo a Bíblia Sagrada, quanto mais tempo ouvimos músicas de oração, Senhor, quanto mais tempo dobramos o nosso joelho e conversamos com o Senhor,
mais vamos ser um canal, um instrumento de bênção através da nossa palavra. Aquilo que proferimos, sabemos daquilo que o nosso coração está cheio. Para que a gente possa controlar esse pequeno veneno, é importante nos alimentarmos da palavra de Deus. Tem uma história muito conhecida, né? Que você pega dois cachorros. A original é meio racista, então usa um marrom e um cinza. Racista não, meio racista, né? Vamos dizer, um marrom e um cinza. Numa luta entre os dois, quem que vence? Aquele que você alimenta. Aquele que você alimenta que vence. Para que o teu espírito vença aquele que o diabo assopra no teu ouvido todos os dias. Você precisa alimentar. Você precisa alimentar a sua alma com as coisas de Deus. As palavras são bênçãos quando estamos cheios da graça de Deus. Vocês lembram da história do primeiro mártir cristão? Estevão? Estevão, diz a palavra de Deus, foi o primeiro mártir cristão. Um jovem que, quando pregava o evangelho, enfureceu os fariseus e os doutores da lei. E diz a Bíblia que aqueles homens rangiam seus dentes de tanto ódio contra aquele jovem que proferia o evangelho de Jesus. E o texto diz que aqueles homens arremessaram pedras e quebraram os ossos da cabeça daquele jovem. E ele morreu pregando o evangelho. Mas antes de morrer, disse a palavra de Deus, que ele arremessou palavras de bênção sobre aqueles que arremessavam pedras e quebravam os seus ossos. Estevão, na hora que estava sendo apedrejado, diz a palavra de Deus, assim como Jesus, ele disse: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Assim como Jesus, a palavra de Deus diz que quando ele estava sendo apedrejado, os seus olhos abriram e ele viu a glória de Deus. E antes de morrer, ele arremessou bênção na vida daqueles que o apedrejaram. Irmãos, quantas vezes nós fazemos ao contrário? Quantas vezes nós damos o troco naqueles que falam mal de nós? Quantas vezes nós rebatemos e maldizemos aqueles que nos perseguem? Quantas vezes apenas por um pequeno sentimento de inveja, para pensar mais nos nossos filhos, proferimos palavras de morte e inúteis. Quando alimentamos o nosso coração da graça de Deus, a nossa boca profere palavras de Deus. Queridos, eu quero ensinar essa mensagem, dizendo que nenhum homem pode domar a sua língua sozinho. O verso 8 diz que ela é incontida por si só. Para isso, precisamos da ajuda do Espírito Santo. Para isso, precisamos alimentar o nosso coração, a nossa alma com as coisas de Deus. Queridos, nessa noite eu gostaria que você entendesse que não é o poder místico que tem poder, mas o poder está naquilo que proferimos, no psique e destruímos as outras pessoas. Toda vez que amamos alguém, eu queria chamar a atenção até o cuidado dos irmãos. Alguns vão para o lado tão místico
que diz que quando abençoamos as pessoas, nós estamos profetizando palavras de bênção. Você já viu aquele... profetiza a palavra de bênção, irmãos, como se algo místico fosse acontecer. Cuide dessa palavra profetiza. Cuide dessa teologia que muitas vezes é pregada de forma errada. A Bíblia diz que o profeta ele tinha temor. E quando ele profetizava, se aquilo que ele não profetizava não se cumprisse, ele era apedrejado pelo povo. Então, quando alguém profetizava a palavra de Deus, ela tinha temor e tremor, porque ela sabia que ela ia ser julgada pelo aquilo que deveria profetizar. E hoje nós banalizamos, profetiza, que vai acontecer, mística. Não é assim. Quando nós declaramos palavras de bênção, aquilo que desejamos no nosso coração, não é Deus que está provendo. Porque quando Deus fala, a coisa se cumpre. E quantas vezes nós profetizamos, nós declaramos e a coisa não se cumpre? Então precisa se tomar cuidado. Quando profetizamos, nós temos o verdadeiro profeta de Deus, é aquele que vive o que diz. Quando estamos cheios do Espírito Santo, em vez de apenas falar, devemos viver aquilo que dizemos. Você quer abençoar o irmão, não vai ser somente com palavras, mas vai ser com ação, com atitude, com serviço de amor, um derramamento de graça, quando eu me dou por amor ao meu irmão. Não é simplesmente a gente profetizar da boca para fora, mas é importante viver aquilo que faz. As palavras sozinhas, ela pode destruir, sim, ela pode construir, sim, no psique das pessoas. Levantar uma pessoa para cima. Você ainda recebeu uma palavra que foi bênção na sua vida. Quem nunca, no momento de luta, de tristeza, de sofrimento, ouviu uma palavra que te levantou, que te botou para cima? Mas isso não foi um poder místico. Isso foi uma ação do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, de amor por aquela pessoa. Não adianta nada eu proferir se eu não amar. Não adianta nada eu declarar se eu não tiver uma atitude de abençoar a vida das pessoas. Não adianta eu pegar um cara que está com fome e dizer: Deus te abençoe, eu profetizo bênção e fartura na sua vida. Se eu não abrir o bolso e dar comida àquele que necessita, dar abrigo para aquele que precisa. As palavras elas são bênçãos, sim. Mas quando juntamos as nossas palavras com obras e com amor, Deus possa abençoar nossos corações, queridos. Possamos ter cuidado. Deus nos abençoe. Amém?